Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Hoje eu coloquei um piano pra gente. Nós vamos ler hoje, continuar a leitura do Limite Zero do Joe Vitale, e hoje nós vamos ler sobre o que as mentes céticas querem saber, tá? Então, para iniciar tem um trecho do Dr. Heulen que diz o seguinte: o objetivo da vida é retornar ao amor, de momento a momento. Para atender a este propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a vida do jeito como ela é. E ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida, de maneira como ela é, de momento a momento. Os problemas não são as pessoas, os problemas não são os lugares e as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Dr. Ihale-Akala Heulen. Como mencionei anteriormente no livro, eu escrevi um artigo intitulado The World's Most Unusual Therapist, né? O terapeuta mais estranho, não usual do mundo, né? E eu divulguei no meu blog. Também adicionei o texto ao meu site e, além disso, foi publicado em um livro de autoria de David Hicklin. O artigo veio a ser o mais amplamente distribuído e comentado que eu já tinha escrito. As pessoas o incluíam em grupos de discussão, encaminhavam o artigo para os amigos, enviavam para suas listas de e-mails pessoais e públicas e o espalhavam ainda de outras maneiras. Aparentemente, a mensagem que o artigo continha estava inspirando todo mundo. E foi exatamente este artigo que captou a atenção do meu editor, o John Wiley e Sons, e me levou a escrever o livro que você tem nas mãos. Entretanto, nem todo mundo adorou o artigo. Algumas pessoas não conseguiam acreditar que ninguém, nem mesmo um psicólogo, pudesse curar criminosos com problemas mentais em um hospital. Uma pessoa escreveu para o Dr. Heulen e exigiu uma prova. Ela queria saber sobre os fatos a respeito das experiências do Dr. Heulen naquele hospital psiquiátrico. E eu também queria essas provas. Verdade seja dita, né? Eis a resposta detalhada que o Dr. Heulen escreveu. A história, como a maioria das histórias, requer esclarecimentos. Ele disse assim: é verdade que 1. Passei vários anos trabalhando como psicólogo sem vínculo empregatício no Hawaii State Hospital, um estabelecimento psiquiátrico administrado pelo Departamento de Saúde do Estado do Havaí. 2. É verdade que passei 3 anos, de 1984 a 1987, como psicólogo da equipe, trabalhando 20 horas por semana em uma unidade de segurança máxima para pacientes do século masculino que haviam praticado atos criminosos de assassinato, estupro, uso de drogas e agressão contra pessoas e propriedades. 3. É verdade que quando ingressei na unidade de segurança máxima em 1984 como psicólogo da equipe, todas as celas de isolamento estavam ocupadas por pacientes violentos. 4. Em qualquer dia considerado, havia na unidade vários pacientes com grilhões nos tornozelos e nos pulsos para impedir que eles praticassem atos violentos contra outras pessoas. 5. É verdade que a violência na unidade praticada por pacientes contra pacientes e contra a equipe era uma ocorrência corriqueira. 6. É verdade que os pacientes não estavam intimamente envolvidos com os cuidados que lhes eram prestados e nem com a sua reabilitação. 7. É verdade que não havia atividades de reabilitação dentro da unidade. 8. É verdade que fora da unidade não haviam atividades, recreação ou trabalho. 9. É verdade que as visitas de familiares na unidade eram extremamente raras. 10. É verdade que nenhum paciente tinha permissão para sair da unidade de segurança máxima sem uma autorização por escrito do psiquiatra
e que quando saía o fazia com grilhões no tornozelo ou no pulso. 11. É verdade que a permanência na unidade do paciente típico era de anos, com um custo, acredito eu, em torno de $30 mil por ano na época. 12. É verdade que as faltas ao trabalho por motivo de doença da equipe eram extremamente elevadas na ala. 13. É verdade que o ambiente físico da unidade era sombrio e um tanto decadente. 14. É verdade que a equipe da unidade era formada basicamente por pessoas maravilhosas e dedicadas. 15. É verdade o que acabo de descrever, provavelmente que é uma situação típica da maioria das unidades psiquiátricas dos Estados Unidos. Quando deixei a unidade e o estabelecimento em julho de 1987, 1. As celas de isolamento não eram mais usadas. 2. Não eram mais usados grilhões nos pulsos e tornozelos. 3. Os atos de violência eram extremamente raros e, em geral, envolviam novos pacientes. 4. Os pacientes eram responsáveis por cuidar de si mesmos, inclusive por arranjar moradia e trabalho e contratar serviços jurídicos, antes de deixar a unidade e o estabelecimento. 5. As atividades recreativas realizadas fora da unidade, como corrida, tênis, eram permanentes e para sair para praticá-las, os pacientes não precisavam da autorização de um psiquiatra e nem de usar grilhões nos tornozelos e nos pulsos. 6. Tiveram início atividades de trabalho fora da unidade, como a lavagem de carros, sem que para exercê-las os pacientes precisassem da aprovação de um psiquiatra ou do uso de grilhões nos tornozelos e pulsos. 7. O trabalho dentro da unidade consistia em assar biscoitos e engraxar sapatos. 8. Os pacientes estavam recebendo visitas de parentes na unidade. 9. A falta ao trabalho dos membros da equipe, por motivo de doença, deixou de ser um problema crônico. 10. O ambiente da unidade melhorou enormemente devido à pintura e à manutenção, e também porque as pessoas se interessavam pelo lugar onde viviam. 11. A equipe da unidade estava mais empenhada em incentivar os pacientes a ser totalmente responsáveis por si mesmos. 12. O tempo de permanência dos pacientes na unidade foi enormemente reduzido, passando a ser de meses ao invés de anos. 13. A qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto da equipe, mudou radicalmente, deixando de ser a de uma prisão e passando a ser a de uma família, de pessoas que se importavam mais umas com as outras. O que eu fiz na condição de psicólogo da equipe daquela unidade? Todas as vezes que eu ia para a unidade, eu fazia o processo da identidade própria por meio do Ho'oponopono, do arrependimento, do perdão e da transmutação, para o que quer que estivesse acontecendo em mim, que eu experimentava conscientemente e inconscientemente como problemas antes de entrar, durante o tempo em que eu ficava lá e também depois que eu saía. Eu não realizei nenhum trabalho de terapia ou de orientação psicológica com os pacientes da unidade. Não participei de nenhuma conferência da equipe sobre os pacientes. Eu só assumi completamente a responsabilidade de purificar o que havia em mim que me causou problemas como psicólogo daquela equipe. Sou uma criação do eu sou, perfeito, como acontece com todo mundo e com todo. O que é imperfeita é as memórias que reagem, reencenadas como críticas, ressentimento, raiva, irritação, e só Deus sabe o resto do que carregamos na alma. Paz do eu. Ihale Akala Henlen, PhD e presidente emérito, The Foundation of I, a fundação do eu, né? Liberdade do cosmos. Então, pessoal, isso foi o que o doutor escreveu, né, de volta para essa pessoa sobre
o tempo dele lá naquele local, né? Todas as coisas que ele realmente fez. Eu acho isso muito interessante, né? Algumas pessoas até me perguntaram, como assim, Débora, que eu tenho que limpar em mim uma coisa que tem dentro da outra pessoa, né? Mas é que pelo que eu tô entendendo, tudo que chega na nossa vida, tudo, uma notícia que a gente vê na TV, sobre uma guerra, sobre uma tragédia, algo que a gente ouve falar, algo que vem até nós através de alguma maneira, tudo tá dentro da gente, tudo. Tem alguma conexão para que aquilo tenha chegado até nós, senão não teria chegado, né? Então, a gente que está criando, e não é porque a gente está criando aquela situação, quer dizer que dentro da gente tem algum sentimento que se afiniza com aquela situação de tragédia, com aquela situação, porque, por exemplo, a tristeza, ela não tem só uma face, né? A tristeza, ela não é só a tristeza por alguém quando morre, ou a tristeza quando a gente perde um trabalho, ela tem várias formas, a tristeza, né? E se a gente mantém um sentimento dentro da gente, se a gente alimenta um sentimento de tristeza, a gente vai atrair para a nossa vida notícias tristes, alguém que conta uma coisa triste, alguém que está passando por um momento de tristeza. Pode ver que é assim, a gente começa a atrair coisas que têm a ver com aquele sentimento que está dentro de nós. Então, se eu vejo na TV um ato de injustiça, por exemplo, que eu considero muito injusto, né? Alguma coisa assim extremamente injusta na TV, uma notícia, vocês podem ter certeza que dentro de vocês também tem esse sentimento de injustiça. De alguma forma ele existe na gente, a gente é injusto com alguém, ou alguém é injusto com a gente, e a gente só está atraindo mais do mesmo que está dentro de nós. Então, o Ho'oponopono, ele vai limpar todas essas memórias, né, antigas e coisas que estão instaladas lá dentro do nosso ser e da nossa alma, nossas crenças, né? O Ho'oponopono faz essa limpeza. Então, esses dias eu também recebi uma mensagem de uma outra ouvinte que diz assim: Débora, eu tento meditar, mas eu não consigo, né? Eu queria conseguir, eu tento fazer o Ho'oponopono, mas como que eu posso fazer, sabe? Eu me sinto tão sem energia, eu queria poder conseguir fazer essas coisas, né? Então, por que não simplesmente repetir as frases, né, do Ho'oponopono? Ou se não conseguir repetir todas, fica mentalizando: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tem várias pessoas no grupo me dizendo: Débora, eu tenho passado assim o tempo inteiro ressoando na minha mente as palavras, as frases do Ho'oponopono. E eu também, eu tô assim, eu acho que a gente tá conectado, todos nós juntos aqui, né, conectados nessa vibração. Minha amiga escreveu para mim dizendo, às vezes até lavando a louça, né, limpando a casa, eu tô ali pensando: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, né? E que coisa boa, que isso deve limpar tanto, né, essas crenças que a gente tem. E fora que o sou grato, né, o agradecer é tão incrível, eu sempre lembro. E se a gente acordasse amanhã só com aquilo que a gente agradeceu hoje? Quanta coisa que a gente vai ficar sem, né? Que a gente não se dá conta de agradecer. Então, e eu acho que para essa pessoa assim que me disse que queria conseguir mais, né? Eu acho que vale muito a gente pedir aquilo para Deus dessa forma, assim, eu gosto muito, né? Para dar um pouco mais de sentido para o nosso Ho'oponopono, porque às vezes a nossa consciência não acompanha, né? Que como assim é só dizer essas frases e tô bem? Parece que a gente não acredita, parece que a gente precisa daquele efeito placebo, né? Aquele fazer algo que a gente vai acreditar que vai funcionar. Então, uma coisa que funciona muito para mim é dizer, né? Deus, limpa em mim essa minha falta de energia. Deus, limpa em mim essa minha falta de comprometimento. Limpa em mim tudo que me impede de fazer as coisas que são boas para mim, de fazer o Ho'oponopono, de fazer uma meditação.
Deus, limpa em mim tudo que me impede de ser a minha melhor versão. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. 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 E amar mais. Amar mais tudo que a gente vê. Amar a cadeira que eu tô olhando agora. Como é linda essa cadeira. Como eu amo essa cadeira. Como eu amo este quadro que eu estou enxergando na minha frente. Né? É uma escolha todos os dias. Eu vou amar ou eu vou alimentar um sentimento ruim? Né? Hoje, por exemplo, vocês já sabem que o meu problema é a questão de emagrecer, né? Hoje, por exemplo, eu ontem para mim determinei, vou começar a minha dieta nesta segunda-feira, minha dieta. Controlar mais, né? Porque eu ando comendo bastante nessas viagens, assim, querendo experimentar tudo. Aí eu falei, não, agora hoje eu vou controlar, né? Minha comida, tava mais feliz, tava empolgada, né? E aí eu trabalho com comida, vocês sabem, com doces, eu vendo doces, chocolates, sobremesas, cheesecakes, né? Aí eu cheguei num cliente de tarde, né? Depois de ter comido direitinho durante a manhã, almoço. Cheguei num cliente de tarde e ele, mas tu tem que experimentar os meus cookies. Eu falei, ai, pois é, mas eu recém almocei. Não, mas só um. Pronto, me deu um cookie lá. E aí é difícil a gente dizer não, né? Pro cliente, assim. Eu falei, não, tá, vou comer este cookie, não preciso comer tudo, né? Tá, passou. Chegamos no outro cliente, ele, mas tu tem que experimentar as minhas sobremesas. Ele trouxe não uma, nem duas, ele trouxe 3 sobremesas dentro das panelinhas, né? Uma de Ferrero Rocher, assim. Aí é aquela coisa, né? Que parece aquele desafio básico, né? A gente diz, eu vou começar a minha dieta. Aí vem a vida e dá uma risada e diz, hahaha, hoje não, querida. E aí, antigamente, isso iria me detonar por dentro. Iria, assim, ó, me derrubar e me dizer assim, me dá aquela desanimada, né? Porque eu não consigo, mesmo que eu queira, olha o meu trabalho, porque o meu trabalho não me permite isso, porque o meu trabalho dificulta e não sei o que, e dá todas as culpas possíveis, né? E hoje eu olhei para aquilo, eu dei uma risadinha para a vida de volta, né? E ri de volta para ela e agradeci. Falei, olha que bênção, né? Estou aqui num trabalho que eu amo. Que dificuldade comer um pedaço desse bolo, dessa sobremesa? Vamos comer feliz, vamos fazer este cliente feliz. Eu não preciso botar a minha compulsão e comer inteiro o negócio. Vou experimentar. Botei muito amor naquela sobremesa. Não fiquei pensando, meu Deus, isso aqui vai me engordar, meu Deus, já tô vendo todo esse chocolate indo para minhas pernas, né? Não fiquei botando ódio e espraguejando pro chocolate, pro que eu comi. Botei muito amor, eu falei, que delícia. Dentro de mim eu falava, amém, que bênção essa sobremesa, que delícia essa sobremesa que vai entrar em mim, que vai me dar prazer, que vai ser maravilhosa e que eu nem vou sentir, vai passar por mim e vai embora. Muito obrigada, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E pronto, eu fui feliz. Então, não estou dizendo que é assim sempre, né? Mas eu me surpreendi comigo, com a maneira que eu reagi. Então, para vocês podem ser algo bem simples, né? Mas para mim sempre foi uma grande questão, né? Essa coisa da luta contra a balança. Então, foi interessante, né? Assimilar esse dia, assim, ver como eu reagi diante desta situação que seria uma grande frustração antes para mim, quando eu não me proponho a cuidar da alimentação e não conseguia, né? Então eu falei, tudo bem, amanhã eu vou cuidar melhor, né? E assim, eu vou me aceitando, vim para casa aqui com os meus quilos extras, né? Me amando, beijando as minhas perninhas que estão mais gordinhas, mas tudo bem, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, porque peguem lá o problema de vocês, que é mais crítico, lá de vocês, só de vocês dentro da alma, e tentem perceber que às vezes esse problema vai voltar na vida de vocês para que a gente supere ele, e não supere eliminando ou fugindo dele, mas assim, encarando de frente e amando este problema. Tudo bem.
tudo bem, eu te aceito, eu te amo. Muito obrigada por estar aqui. Sou grata, né? Então, pessoal, vou deixar vocês com as reflexões de vocês para este áudio e espero que vocês tenham ótimas reflexões. Até o próximo áudio.